E aí pessoal ligado no Zumbi Maluco, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez para poder fazer uma série nova aqui no canal, como todas as séries que eu começo, né? Afinal de contas, temos que inovar eventualmente. E dessa vez eu resolvi falar sobre alguma coisa que eu já tenho alguma facilidade, que eu já domino. Eu vim resolver falar de história para vocês. Como vocês provavelmente não devem saber, eu faço faculdade. O curso que eu escolhi para fazer mais ou menos desde o ano passado, mas que eu comecei esse ano, é o curso de História. Eu faço História na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. E eu devo dizer que eu estou gostando bastante do curso, entre outros elogios. Só que uma coisa que eu já venho pesquisando de muito tempo, antes mesmo de fazer a faculdade, é pesquisar sobre assuntos históricos. Eu já leio bastante, já tenho uma carga sobre o assunto. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse meio é a parte de militar. A parte de história militar, história da navegação, história das armas, dos guerreiros e tudo mais. Tanto é que se eu futuramente eu pretendo falar sobre os canais que eu acompanho sobre deste meio. Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje que eu terá como tema embarcações. Apenas para poder começar o assunto de uma maneira um pouco mais leve. Sobre o que eu quero falar é o seguinte, sobre as grandes navegações do início do século XVI e de onde que vieram aqueles navios. Pois bem, esse é um assunto razoavelmente amplo e temos vários e vários exemplos de onde eles podem vir. A mais conhecida dessas embarcações que veio a dar o salto inicial para as grandes navegações é a caravela portuguesa, mas agora de onde ela vem é uma coisa mais interessante. As caravelas portuguesas, elas vêm principalmente das galés, que são embarcações europeias que foram utilizadas do final do período romano, do Império Romano, até durante toda a Idade Média. Eram barcos razoavelmente pequenos, né? Pequeno, médio porte, com uma vela e um leme. Elas eram normalmente tripuladas por escravos ou muitas vezes por navegadores comuns mesmo, contratados. Você ia ver uma aplicação militar delas muito ampla sendo utilizada principalmente durante a Guerra dos 100 Anos. A guerra essa entre a França e a Inglaterra, que elas foram bastante utilizadas no início da guerra, posteriormente pararam de ser utilizadas, pois a batalha que se deu quase que totalmente em território francês. Mas vamos ao foco. As galés, elas até que eram barcos decentes para você se utilizar na navegação de cabotagem, que é navegar perto da costa. Porém, elas não eram muito resistentes para o mar aberto. E isso fez com que os portugueses começassem a desenvolver novos desenhos para as galés e que vieram a posteriormente se tornar o que nós conhecemos como caravelas. Talvez o desenho mais conhecido seja a caravela de Bartolomeu Dias, que veio a cruzar o Cabo da Boa Esperança. Ela era uma embarcação, não era muito diferente do formato das galés que eram conhecidas na época, só que ela era um pouco mais comprida, tinha o que veio se tornar uma torre posteriormente, e o maior diferencial, as galés elas tinham uma vela quadrada, ou vela redonda, como é conhecido no meio náutico, e as caravelas portuguesas elas tinham o que nós chamamos de vela latina, ou pano latino também. Ela era num formato em triângulo, retângulo, mais ou menos, eu não lembro qual é a nomenclatura correta. Ela tinha esse formato que vocês estão vendo no caso, que ela funcionava mais ou menos como uma asa de um avião. Isso significa que ela poderia velejar a favor do vento, que era o vento batendo na parte de trás dela e empurrando, como uma vela normalmente funciona, ou então uma maneira que foi a característica desse tipo de embarcação, que é navegar a bolina, que é basicamente você zigue-zaguear contra o vento, fazendo com que a vela funcione como asa de avião, do jeito que eu falei. Isso fazia com que elas tivessem uma grande vantagem em muitas embarcações. Um outro tipo de embarcação que tinha essa mesma característica, que era muito famosa na Europa, não na Europa diretamente, mas era muito conhecida na Europa, e no Oriente era famosíssima, era o dhow, que era uma embarcação de origem árabe, que também tinha essa vela latina, que nós conhecemos como, e tinha essa capacidade de velejar contra o vento. Pois bem,
As caravelas portuguesas foram muito importantes nesse período, pois permitiram descer até o Cabo da Boa Esperança, que fica mais ou menos aproximadamente na África do Sul. Se não me engano, fica na África do Sul. E isso permitiu com que eles cruzassem o cabo, que ela tinha ventos terríveis, e conseguissem chegar até onde fica mais ou menos Madagascar. Porém, uma coisa que não permitia que a viagem seguisse com as caravelas nessa época era o fato de que os ventos do Oceano Índico eram muito fortes e o mar era muito agitado. E ela era uma embarcação razoavelmente pequena e nem sempre poderia resistir à viagem. Então começaram a se desenvolver navios maiores e mais resistentes, mais brutos, se você quiser utilizar essa nomenclatura. Esses navios eram conhecidos como naus. Você normalmente, quando você se refere a esse tipo de navio, você vai utilizar ele no modo feminino, se dirigir ele como se fosse uma palavra feminina, só que por motivos de que eu não quero evitar piadas prontas, irei me referir a ele como no meio masculino. Então, os naus eles foram extremamente importantes, pois além de permitir uma capacidade maior de carga do que uma caravela e realmente serem bem mais resistentes, eles tinham certas vantagens, que pelo fato de serem maiores, eles poderiam carregar mais canhões, ou seja, eles eram bem mais armados. Se eu não me engano, um nau do início da era da era das navegações, da corrida para as Índias, devia ter aproximadamente de 12 a 15 bocas de fogo, canhões no caso. E posteriormente eles vieram a ficar muito maiores. Uma coisa interessante, muito se diz na chegada da frota de Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500, que foram as caravelas que chegaram ao Brasil. Isso não está totalmente errado, haviam caravelas na frota, porém, a frota de Pedro Álvares Cabral, que dividia a frota com Bartolomeu Dias, haviam 13 navios. Desses 13, 10 eram naus e apenas 3 eram caravelas. Muito provavelmente se fala por caravelas, pois elas, como eram barcos menores, devem ter chegado até a costa. Mas isso já é algo que nós não sabemos dizer ao certo. Pelo menos eu não estudei essa parte a fundo. Uma coisa interessante é que, ao longo do tempo, esses navios foram se modificando e ficando cada vez maiores e mais bem armados. Tanto é que, graças aos naus, como eles foram ficando cada vez mais e mais e mais fortes, Portugal criou um vasto império. Foi o primeiro império global que se tem notícias, tendo ele colônias, além de ter o próprio país na Europa. Havia Ceuta, que era uma colônia portuguesa, que era uma ilha no Mediterrâneo. Havia as colônias do Brasil, a colônia brasileira, aliás, as colônias na África e na Ásia, sendo essas colônias asiáticas em Goa, Malaca e um pequeno ponto de comércio no Japão. Portugal ele realmente foi o primeiro, graças a isso, foi o primeiro país europeu a entrar em contato com os japoneses em 1543 e chegando lá e introduzindo as armas de fogo no país. Esse é um vídeo que eu vou deixar para uma outra hora. Ao longo do tempo, os naus e as caravelas foram deixando de ser, como eu posso dizer, importantes, pois foram sendo substituídos pelos galeões e pelas naus de linha. E com isso eles foram abandonados aos poucos. Posteriormente, eles foram deixando de ser utilizados, como eu tinha dito, no final do século XVI, início do século XVII, pois já estavam começando a se tornar obsoletos, principalmente as caravelas, que já eram embarcações, embora já tivessem ficado maiores, principalmente as caravelas de guerra, elas já não eram mais significativas, tendo os naus e os galeões se tornado muito mais importantes e usados do que essas. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ser simples, né? É um videozinho rápido, foi apenas para poder dar uma compensada depois de alguns meses sem mais vídeo no canal. Eu realmente estou sem ideias para postar vídeos de música e, sinceramente, o YouTube vem me boicotando em alguns vídeos, botando direitos autoriais. Por mais que eu saiba que a culpa é minha por ter colocado a música completa no final, eu vou evitar de sofrer algum strike ou pegar algum copyright. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não se esqueçam de comentar, se possível avaliar. Se vocês gostaram e não estão no canal, se inscrevam aqui embaixo. Aqui realmente não sei, não estou conseguindo me guiar direito. E é isso.
Se vocês quiserem mais informações sobre as embarcações, sobre naus, caravelas, sobre o período das grandes navegações, sobre os grandes navegadores portugueses e espanhóis, principalmente portugueses, como Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral e muitos outros que haviam muito mais do que esses, eu vou deixando ali o link na descrição aqui para vocês comprarem o livro Guerra Santa, de Nigel Cliff. O título completo, Guerra Santa, Como as Viagens de Vasco da Gama Mudaram o Mundo. É muito bom, pessoal, eu já li e eu super recomendo para vocês. Se vocês puderem, vocês cliquem, entrem no link aqui embaixo e vocês comprem, ou se vocês preferirem, vocês sempre podem procurar esse livro em PDF na internet. Eu realmente recomendo vocês agraciarem o escritor dele comprando ele, porque ele vale muito a pena, pessoal. Vale cada centavo que você vai investir nele. E o vídeo vai ficando por aqui. É isso, gente. Falou e um abraço. Muito obrigado a todos.